Aqui, vocês lembram que a entrevista na semana passada do Ronaldo ao Charla Podcast, né? Pois bem, ele falou sobre treinador estrangeiro. Era um projeto dele de ser candidato, não foi para frente da CBF, e ele opinou sobre treinadores estrangeiros na seleção. Olha o que ele disse. Não, uma ideia excepcional. Ideia excepcional. Descentralizar. Descentralizar, criar mais escolas de futebol pelo Brasil, né? Principalmente para formar técnicos de futebol, CJ. É aquilo que a gente conversou ontem sobre aqui. A gente fala muito sobre a gestão da CBF, sobre a questão dos campeonatos, sobre o calendário, sobre o nível que a seleção brasileira está entregando dentro de campo. Mas eu acho que o mais fácil de atacar neste momento, para você alcançar no médio longo prazo, o nível de excelência maior da seleção brasileira, é você entregar melhores treinadores para os jogadores. E isso, infelizmente, e eu falo isso de coração apertado, porque eu sei e conheço vários técnicos de futebol, o nosso nível é baixo. O nosso nível é muito baixo. Ontem a gente citou as eliminatórias da Conmebol tem 7 argentinos. São 8, eu acho, viu, capitão? 8? Eu acho. Vou confirmar aqui. Mas é muito. E também, na Europa, alguns times de ponta hoje têm técnicos argentinos, por exemplo, né? Portugueses também, mas argentinos tem muito. Então, no Brasil a gente não tem nada. A gente não exporta mais técnico de futebol. Ontem eu citei o Parreira e o próprio Jair Pereira. O Jair Pereira saiu do Cruzeiro para treinar o Atlético de Madrid no início dos anos 90. O próprio Parreira treinou vários dos times hoje que a gente acha que são um pouco mais ali de segundo escalão no futebol europeu, mas ele treinou o Fenerbahçe, por exemplo. A gente está falando aqui do Zico, que treinou o próprio Fenerbahçe, onde o Galatasaray hoje, por exemplo, tem um técnico estrangeiro também, né, onde o Brasil também já teve técnicos. Então, assim, o Brasil, ele nem isso está conseguindo fazer mais, nem colocar técnicos no exterior com a frequência que a gente vinha anteriormente. Hoje, se eu não estou enganado, se eu lembrar assim, qual técnico de futebol hoje de um peso, não vou falar maior, porque vocês vão rir da minha cara, mas de um peso um pouquinho maior, que está numa liga estrangeira. O Odair Helma, que está treinando no futebol árabe. E acabou, gente. Não tem mais ninguém treinando fora. Sabe? Não tem um técnico brasileiro hoje que treina fora do Brasil uma liga de um nível um pouco mais alto. Isso é muito ruim pra gente, CJ. Só um ponto importante a respeito, até desse debate de brasileiros treinando fora do Brasil, quanto de estrangeiro treinando na CBF, treinando a seleção brasileira. Tem um ponto muito importante que precisa ser levado em conta e que eu acho que impactou muito nos trabalhos dos técnicos brasileiros que saíram do Brasil e conseguiram espaço na Europa, mas não conseguiram desenvolver trabalho, que é a questão da língua. Eu não acho, por exemplo, que a CBF pode contratar um treinador para a seleção brasileira que não fale português. E que não fale português bem. Eu sei que o Ancelotti fala, eu não sei em que nível o Ancelotti fala português. Mas, assim, eu não acho, por exemplo, que um treinador da seleção brasileira pode dar uma entrevista coletiva que não seja em português. Eu acho que isso é absurdo, se isso acontecer. O cara dá uma entrevista coletiva em inglês, por exemplo, ou em italiano, no caso do Ancelotti. Eu acho que o técnico da seleção brasileira ele tem que falar português para se comunicar com o público, para se comunicar com os jogadores, para se comunicar com os funcionários da CBF. E essa comunicação ela é muito importante. E isso é algo que impactou muito no trabalho dos brasileiros no exterior. O Filipão já falou muito a respeito disso. Ele teve muita dificuldade na passagem pelo Chelsea, por exemplo, porque ele não falava bem inglês, mal entendia. E, cara, você trabalhar com tradutor não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma. A gente tem aquele vídeo épico esqueci qual que é o jogador dando um discurso brasileiro. O Allan Kardec. Allan Kardec, verdade. Dando um discurso lá e o cara traduzindo, sabe? Porra, cara, não é a mesma coisa, sabe? Pra motivar, pra conversar, pra explicar, não é a mesma coisa. Então, assim, acho que essa barreira da língua é um problema tanto pro brasileiro e pro exterior. O argentino, em geral, a população argentina, em geral, ela tem uma quantidade maior de pessoas que falam inglês, por exemplo, do que aqui no Brasil, em volume. O argentino tem o inglês como segunda linha, com mais naturalidade do que o brasileiro. E isso facilita para os treinadores argentinos terem mais carreira na Europa em geral do que os técnicos brasileiros.
E acho que o contrário também precisa funcionar para a seleção brasileira. Só um detalhe Pois aqui, não. o pessoal tá falando aqui do Thiago Mota, que tá na Juventus hoje, mas a formação... E não tá mais. É, e não tá mais. Caiu. E o Thiago Mota, a formação acadêmica dele toda é UEFA, tá? Toda UEFA. Toda UEFA. É a vida, né, Então, Ricardo? assim, A vida dele, do né? Thiago Mota, não. O André Jardine, que tá no México, legal, tricampeão mexicano, inclusive. E aí me perguntando aqui se o Alex já saiu do Antalyaspor da Turquia. Já caiu também. Com 21 jogos, ele deu linha.